Boa tarde, meus amigos. É o Sadando Bem chegando para a nossa frequência de oração. Eu convoco você a orar comigo. Já já nós vamos abrir a nossa oração aqui. É importante você ficar juntinho comigo aqui no canal. E se não é inscrito ainda, se inscrever no canal do Sadando Bem. Inscreve aí, aperte o sininho, aperte em todas. Todas as orações estarão disponíveis para você orar comigo aqui todas as vezes, as 3 orações que nós fazemos todo santo dia. E antes de orar, eu sempre entrego uma revelação e já já eu vou lhe trazer essa revelação com a sua permissão, com a sua licença, eu te entrego já já. Mas olha só, vamos compartilhando, vamos mandando esta oração para o pessoal que está ligado aí, pessoal que tem rede social. Mande agora, mande para o WhatsApp dos seus amigos, pega aí no botão compartilhar, joga lá no WhatsApp e de lá você consegue mandar para os seus contatos aí, tá bom? Para que eles possam orar conosco, tá? Deixa eu te entregar a revelação aqui, eu serei breve, bem rápido, Jesus Cristo, qual foi a pergunta que ele fez, para as pessoas que ali estavam, junto dele, quando ele havia terminado de falar da parábola, do semeador? Você lembra qual foi a pergunta que ele fez? Ele fez uma pergunta. Olha que interessante a pergunta de Jesus. Está aqui, ó. Qual a pergunta que ele fez quando ele terminou de falar da parábola do semeador? Marcos capítulo 4, versículo 9. E disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Olha só. Ele perguntou, quem aqui tem ouvidos para ouvir? Que ouça. Essa foi a pergunta que ele fez. E o que isso tem a ver com a nossa vida? Você está aí do outro lado dizendo, mas o que eu tenho a ver com isso? Pois é, essa pergunta é para nós também. Ele está perguntando, quem tem ouvidos para ouvir, que me ouça. E tem gente que não tem ouvidos para ouvir. Não que ele não tenha orelha, ele tem orelha. Todo mundo que estava ali tinha orelha, tinha ouvidos. Mas tem gente que não tem ouvido pronto para ouvir o que é de Deus. Porque a pessoa não se interessa. Aquela pessoa que você vai falar para ela algo de Deus, ela fala, não quero saber. Mas você vai falar do futebol, ele presta atenção em tudo. Você vai falar de política, ele dá atenção. Você vai falar da novela, ele dá atenção. Você vai falar de um filme, ele dá atenção. Você vai falar de fofoca de alguém, de um vizinho, vai fofocar. A pessoa como é que é? Ela te dá ouvidos na hora. Mas vai falar de Deus? Ela não dá ouvido. E quando Jesus tinha dado a parábola do semeador, ele fez essa pergunta para saber quem da multidão, porque tinha uma multidão ali, estava interessado em ouvir o que ele tinha para explicar a respeito daquela parábola. E aquela multidão que ali estava, apenas os discípulos é que se interessaram. E algumas pessoas mais próximas que se interessaram. E esses que tiveram interesse de compreender a parábola do semeador, esses que tinham ouvidos para ouvir a explicação da parábola, foi para esses que Jesus deu a explicação. Para os outros ele não explicou, porque eles não queriam ouvir. Que Jesus ia perder tempo com quem não queria entender. Mas aqueles que queriam entender, Jesus explicou passo a passo a parábola. Meu amigo, e nós precisamos ter ouvidos para ouvir as coisas de Deus. Por exemplo, tem gente que chega aqui para orar, ele quer logo a oração. Vamos orar logo. Não, nós temos que ter ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Porque quando se ouve a palavra de Deus, nós recebemos luz, recebemos orientação, alimento. É tanta coisa boa que a palavra ela transmite para nós, tá? Então, nós vamos fazer a nossa oração aqui agora, e você nessa oração vai pedir para Deus, Deus, me dê ouvidos para ouvir a tua palavra, ou seja, desperte em mim esse interesse pelo Senhor, pela tua palavra.
E você vai ser mais interessado. E com isso você vai aprender mais. E aprendendo mais, você vai vencer mais, é claro. O povo sofre porque falta conhecimento. Jesus falou isso. Mas você conhecendo, aprendendo. A Bíblia diz assim, ó, erreis por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas se você tiver interesse de aprender, você vai aprender mais, vai errar menos e vai acertar mais. Olha que simples, não é verdade? Então vamos fazer a nossa prece, a nossa oração. Eu te convido a orar comigo. Oremos todos em o nome de Jesus. Deus poderoso. Ah, Pai, obrigado por essa orientação. E é em o nome de Jesus que nós clamamos agora pela Tua ajuda. Nos dê ouvidos para ouvir a Tua palavra cada dia mais. Pois essa foi a pergunta que Jesus fez. Quem tem ouvidos para ouvir? Ele diz, quem tem, que ouça. E nós queremos sim, meu Pai, ter ouvidos para ouvir a Tua palavra. Coloque em nós um interesse ainda maior, para que possamos ouvir, entender, praticar e assim nós vamos vencer tudo na vida. Deus, quanta gente está quebrando a cara. Porque quando vai falar para ele algo que é do Senhor, a pessoa não tem interesse, não quer ouvir, está quebrando a cara justamente em cima daquilo que o Senhor ia orientar, para ajudar, para livrar. Mas a pessoa não quis ouvir, deu mal. Mas esse povo que ora comigo, ó Deus, desperte eles. Desperte em cada um deles o interesse de ouvir a Tua palavra. Nos ensine a ouvir o Senhor cada dia mais. É o que eu lhe peço. Amém. Amém. Nada mais do que isso. Nos ensine a ouvir a Tua palavra. Assim nós vamos tomar conhecimento de como deve ser feita as coisas. Vamos fazer e o resultado vai ser, ó, beleza, vai ser maravilhoso. Então, a partir de agora, você vai ver esse interesse. Quando tiver uma pregação, alguém falando de Deus, você vai ver que você vai ficar querendo ouvir, querendo saber o que ele vai falar, o que isso significa. Ah, isso vai te fazer tão bem, tá? Tão bem, que você vai agradecer muito. Tá bom? Vamos mandar essa oração para os amigos aí, vamos compartilhar geral, vai mandando aí via WhatsApp, coloca no seu Facebook, e aí nos comentários aí, ó, você vai comentar o seguinte, hein? Eu tenho ouvido. Pronto, você tem ouvido. Né? Baseado em cima da palavra que nós vimos aqui, você tem ouvido. Ele perguntou, quem tem ouvidos para ouvir? Você tem. Agora você tem. O interesse agora vai ser grande, né, que você vai ter pelas coisas de Deus. Deixa aquele like assim, ó, joga para cima. Deus te abençoe nessa tarde. Até logo mais.